Fala aí galerinha, eu sou o professor Romário, professor de Geometria do curso Passei e vamos aí com mais uma dica para a nossa provinha da UERJ, que é super legal, dica de circunferência. O que vem a ser uma circunferência? Circunferência basicamente é o conjunto de pontos que possuem a mesma distância em relação a um ponto chamado de centro. Circunferência é essa linha. Aí a gente pensa, circunferência e círculo representam a mesma coisa? Simples. Circunferência é como se fosse um anel. E círculo é como se fosse uma moeda. Então, circunferência é o contorno e o círculo é a parte preenchida do contorno. Aí, tem algumas relações que envolvem circunferência. Primeiro, comprimento da circunferência, que é a parte que a gente vai focar bastante hoje. Como eu calculo o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência, ou como alguns chamam de perímetro da circunferência, ele nada mais é do que 2πr. Professor, o que é o π? O π é aquele nosso famoso, aproximadamente 3,14. Para eu calcular o comprimento de uma circunferência, basta fazer 2π vezes o r. O que é r, professor? O r é o raio. Distância do centro até a circunferência. Aí você tem que tomar cuidado com esse ponto. Por quê? Se você olhar para a circunferência, a gente tem do centro à circunferência, raio. Tá vendo essa reta aqui, AB? Ó? Essa reta aqui, a gente chama ela de diâmetro. O diâmetro é uma reta que eu ligo dois pontos quaisquer da circunferência passando pelo centro. Se a gente analisar, ó, do centro à circunferência, raio. Do centro à circunferência, que é a linha, né? Raio. Então, ó, o diâmetro ele é 2 vezes o valor do raio. Sempre que a questão te der o diâmetro, cuidado, porque você vai ter que dividir por 2 para poder achar quem? O raio. Tranquilinho até aí? Raio. Bom, macete para você lembrar dessa fórmula. Tem um professor antigo que me deu uma dica que era tão ruim que eu nunca mais esqueci do comprimento da circunferência. Ele falava, lembra de um nome francês muito comum no Brasil, né? Aí ele falava, nome francês muito comum no Brasil, Pierre. Aí ele falava, lembra? Imagine que você tem 2 francesinhos caminhando pela rua. Ou seja, você teria 2 Pierre. Nunca mais você esquece, de tão ruim, você nunca mais esquece esse detalhe. O comprimento da circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio, ou seja, 2πr. Que também é muito utilizado no seguinte, ó, é a distância que a circunferência percorre ao ela dar uma volta. Tranquilinho? Agora eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Bom, então vamos lá, ó, um exemplo bem prático e bem simples. Um pneu de uma bicicleta tem raio igual a 25 centímetros. Após esse pneu dar 100 voltas, qual seria a distância percorrida em metros? Aqui que você faz, ó, lembra, o comprimento da circunferência é a mesma coisa que a distância percorrida quando ela dá o quê? Uma volta. Então vamos calcular o comprimento. Professor, qual é o comprimento? É simples, é só lembrar dos 2 francesinhos, ou seja, 2πr. Na maior parte dos casos, a questão, né, ela vai te dar assim, considere π igual a 3. E nesse caso eu vou fazer considerando π igual a 3. Ó, vamos lá, comprimento é igual a 2 vezes, considerando π igual a 3, vezes 3, vezes o raio, que é quanto? 25. 2 vezes 3 vezes 25. 2 vezes 3, 6. Vezes 25, 150. Só que como raio está em centímetros, 150 centímetros. E a questão que é isso em metros, mas a gente vai converter já já. Aí olha só, 150 centímetros é o comprimento da circunferência, que nada mais é do que a distância percorrida quando ela dá uma volta. Então, em uma volta, ela percorre quantos centímetros? 150 centímetros. A questão quer saber quando esse pneu der 100 voltas. Em uma volta, 150 centímetros. Em 100 voltas, quantos centímetros ela iria percorrer? Vou chamar de x. Se você fizer uma regrinha de 3 aqui, ó, multiplicou cruzado, você vai encontrar que 100 vezes 150 vai dar, é só você pegar o 150 e acrescentar 2 zeros, ou seja,
15.000 centímetros. Porém, a questão quer saber a distância percorrida em metros. Então, ó, só recapitulando. Achei o comprimento, que é a distância de uma volta. Apliquei numa regrinha de 3 para saber qual seria a distância total percorrida. Só que isso aqui está em centímetros. Como é que eu converto de centímetro para metro? Ah, professor, eu não lembro. Tem um macetinho lá da Karen, ó. Karen, hoje, dará mais doces com mamão. Então, está em centímetro, não está? Se está em centímetro e eu quero passar para metro, eu vou andar 1, 2 casas para a esquerda. O que eu faço aqui, ó? Como eu tenho 15.000 centímetros, vou pegar o 15.000. Não tem vírgula, professor, então a vírgula está no final do número. Se eu andei 2 casas para a esquerda, vou andar 2 casas para a esquerda. 1, 2. Ou seja, a distância percorrida seria algo em torno de quê? 150 metros, porque a vírgula ficou aqui. Então, a distância total percorrida por esse pneu seria de 150 metros. Bom, galera, então é isso daí. Mais uma dica. Se vocês curtiram, dá um like, compartilha, deixe seu comentário, que é super importante. Se inscreva no canal do Passeio e nos siga nas redes sociais. É isso daí, galera. Valeu!